Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais um dia aqui do G365, hoje um dia muito especial, a nossa segunda-feira destinada a uma palavra ao Senhor. E também gostaria de agradecer a presença de todos. E quem estiver chegando pelo YouTube, já deixe o seu like, já se inscreva no canal, compartilhe, que é muito importante, né? Deixa aí um comentário, né? A gente gosta muito de receber comentários, feedbacks aí de vocês. E hoje a gente vai estar aqui com a Willan e com a Kênia, trazendo uma palavra muito legal para a gente, importante, né? Vamos começar? Então vamos lá, Willan ou Kênia, o momento é de vocês. Bom dia, crianças. Como vão vocês? Quero apresentar a todos vocês a Kênia. Ela hoje vai ser a nossa convidada da segunda-feira. Na próxima segunda-feira serei eu. Então, eu vou passar agora essa palavra e esse momento para que ela possa simplesmente transbordar e nós possamos também nos deleitar nessa grande palavra que ela preparou com o coração totalmente cheio. E você transborde bastante no dia de hoje, tá, Kênia? Obrigada. Obrigada, Willan. É um prazer estar falando com todos vocês. Quero agradecer pelo convite e verdadeiramente quero me colocar à disposição do Espírito Santo para que ele possa fluir e derramar através da minha vida como um instrumento sobre a vida de vocês, né? Eu quero trazer um tema que nos dias de hoje tem assolado bastante as nossas vidas, né? Inclusive nós cristãos, que é a ansiedade, né? Sabemos que nós temos sobre nós o governo e o domínio, né? Para dominar, para governar sobre todas as coisas. E muitas vezes nós aplicamos este conhecimento nas esferas financeiras, profissionais da nossa vida, e esquecemos de liderar, de governar sobre as nossas emoções e sobre a nossa saúde. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês, né? Eu sou terapeuta integrativa, então trabalho dentro deste meio, né? Deste ciclo das emoções, e como eu tenho percebido e visto pessoas que cada vez mais têm estado ansiosas, pessoas que estão dentro das igrejas, que conhecem a palavra, né, e que estão aí submetida a uma série de medicação, que estão submetida a medicação de faixa preta, controlados, é remédio para dormir, para acordar, para comer, para não comer. Então, como que nós, como filhos de Deus, né, o que Deus nos fala a respeito disso, e como que a gente pode sair desse ciclo vicioso de ansiedade, de preocupação, e sim desfrutar mais daquilo que Deus já nos deu, daquilo que Deus já colocou em nós, este governo, né? Então, que nós venhamos exercer este governo nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e na nossa saúde. Para isso, eu trouxe alguns dados aqui, deixa eu só arrumar minha câmera aqui, só um minutinho. Para isso, eu trouxe alguns dados bem importantes, né, sobre o quanto a ansiedade tem tomado uma proporção gigantesca no mundo inteiro e principalmente no Brasil. Hoje o Brasil ele é considerado o país mais ansioso do mundo, né? Foi feita uma pesquisa bem atual agora, em janeiro de 2023, através da Universidade Federal de Pelotas, onde foi feita uma pesquisa com média de 9.000 pessoas, né? Então, eles entraram em contato com essas pessoas. Dessas 9.000 pessoas, dessa tiragem de amostra, mais de 26% relatavam que haviam recebido um diagnóstico, né? Um prontuário médico de quadro de transtorno de ansiedade. Então, se a gente parar para pensar que 26% tinham o diagnóstico de ansiedade, quantos mais não existem, né, que vivenciam esses quadros de ansiedade? Muitos de nós passamos, sim, por quadros de ansiedade e não temos o diagnóstico médico. Então, eu acredito que este número, ele deve chegar a quase 50%, né? Visto o meio que nós estamos vivendo e as pressões que nós estamos vivendo, seja de política, seja financeira, né? O momento que está vivendo o nosso país,
e todo momento que nós passamos pós-pandemia, isso alarmou demais os números e os casos de ansiedade. E recorrente a esses quadros de ansiedade também vieram muitos quadros depressivos. Então, sim, as pessoas estão doentes emocionalmente, estão doentes mentalmente, estão assoladas por preocupações, né? E dentro dessa visão integrativa, então, nós analisamos 3 pontos principais, que é corpo, alma e espírito, porque nós somos um ser trino, né? Então, a ansiedade, ela pode estar ocorrendo nessas 3 esferas do ser. E é importante que nós venhamos voltar os nossos olhos para essas 3 esferas, esses 3 pilares, né? O corpo, a questão biológica, bioquímica, né? Como é que está a emissão dos neurotransmissores, como é que está a suplementação, vitaminas, o neurotransmissor GABA, nós sabemos que se ele estiver diminuído, o nosso quadro de ansiedade vai estar aumentado, nosso cortisol aumentado, que é o hormônio do estresse. Não que o cortisol seja um hormônio ruim, não. Na dosagem certa, ele vai equilibrar, ele vai dar aquele gás, aquele pique necessário, mas numa dosagem excessiva, ele vai sim provocar crises de ansiedade. Então, cortisol alto, nível de neurotransmissor GABA, que é o neurotransmissor responsável por nos trazer um relaxamento, um descanso, se ele estiver muito baixo, né, também a gente acaba desenvolvendo quadros de ansiedade. Então, aqui a gente trabalha na esfera bioquímica do nosso corpo, né? Na alma. Então, muitos dos quadros de ansiedade estão aqui nessa esfera da alma, né? Que é quando nós não sabemos gerir as nossas emoções. Então, nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com aquilo que precisamos fazer, onde queremos chegar, traçamos metas, fazemos planos, e a palavra do Senhor nos diz que o homem tem sim que fazer planos, né? Mas os desígnios finais, quem dá é o Senhor nas nossas vidas. Então, mesmo que venhamos traçar os nossos planos e as nossas metas, e o planejamento é lindo e é necessário, nós precisamos confiar que nós temos um Deus que Ele olha por nós, né? Que o Senhor, Ele vem com seu refrigério sobre a nossa vida, para que aquilo que foi plantado em nosso coração seja segundo a vontade de Deus, para que então haja o cumprimento, né? Após planejarmos, é necessário descansar e confiar naquilo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Muitos também de quadros de ansiedade está relacionado a questões familiares, né? Onde lá na família, lá no nosso seio familiar, nós, quando criança ou ainda na vida intrauterina, presenciamos muitas situações de preocupação. Então, com a nossa vida adulta, a gente acaba muitas vezes carregando este quadro de preocupação dentro de nós. Então, é importante a gente olhar para este pilar, né? E o terceiro pilar, então, é o pilar espiritual. Não, como eu digo assim, é um pilar super importante, mas dentre os 3, eu não destaco qual é o mais importante, porque depende do seu momento, né? No pilar espiritual, muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que estão vivendo em crises e transtornos de ansiedade, de pânico, porque tem uma vida totalmente desconectada, né, com o essencial. Tem uma vida totalmente desconectada de Deus e da sua verdadeira essência. Só é possível encontrarmos o descanso quando verdadeiramente sabemos quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Eu costumo falar, né, que é muito importante o autoconhecimento, mas, sobretudo, o conhecimento do alto, né, que é o que vai nos trazer revelação, que é o que vai nos trazer essa unção de governo, essa unção de poder para dominar sobre todas as áreas da nossa vida. Eu quis fazer essa breve introdução aqui sobre o contexto da ansiedade, né, e quero transcorrer com vocês o versículo que está lá em Filipenses, que é bem conhecido por todos nós, né, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, todas as coisas, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas preocupações, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é uma palavra linda para que a gente possa descansar. A Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, e ainda assim, naquele tempo, já era mencionado sobre a ansiedade, sobre a preocupação. Há inúmeros versículos bíblicos falando para que não venhamos nos preocupar. Há inúmeros versículos bíblicos que nos falam: não andeis ansiosos, não se preocupem. Eu cuido de tudo, já está tudo sob controle, já está tudo feito. Depois, lá em Mateus 6, 25, também um versículo muito conhecido por nós, né? Diz para que a gente não venha se preocupar com aquilo que nós temos que vestir, com aquilo que nós temos que comer, porque assim como o Senhor cuida dos lírios dos campos, que os veste com as mais belas roupagens, assim como o Senhor alimenta os pássaros do céu, quanto mais a nós, seus filhinhos amados. O Senhor tem cuidado de nós em todas as nossas necessidades. Mas para que venhamos descansar e desfrutar deste cuidado de Deus, é necessário, em primeiro lugar, fazermos uma coisa: buscarmos ao seu reino e a sua justiça. É neste lugar que está o descanso. É neste lugar que nós vamos verdadeiramente poder receber a paz de Deus que excede todo entendimento. É quando nós buscamos o reino dele, a presença dele, e onde tudo na nossa vida, em primeiro lugar, está aquele que nos formou, que nos gerou antes mesmo da fundação do mundo, e que nos conhece, que conhece o nosso íntimo, que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar, que conhece as nossas preocupações. E mesmo ele conhecendo, segundo essa palavra em Filipenses, ele nos diz: apresente a mim as tuas preocupações, apresente a mim as tuas súplicas, com oração, com súplicas e com ações de graça. Aqui tem uma chave poderosa: com ações de graça. Isso quer dizer que no momento que lançamos a Deus aquilo que está nos preocupando, aquilo que está nos deixando oprimidos e ansiosos, neste mesmo momento, nós devemos agradecer já pela vitória recebida, já agradecer por esse descanso encontrado em Deus. Porque, segundo esse versículo, ele não diz somente para que nós venhamos apresentar diante de Deus as nossas preocupações, mas que nós o façamos isso com ações de graça, ou seja, com agradecimentos, sabendo que aquilo que nós levamos a Deus já está respondido. E neste momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, invadirá o nosso coração. Lá em 1 Pedro 5:7 fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado de nós. E muitas vezes nós nos preocupamos à toa, nós nos batemos à toa. E a ansiedade, na verdade, ela é uma falta de confiança em Deus. A ansiedade, isso é forte, mas é verdade. A ansiedade é a falta de um pai. A ansiedade é a falta de confiança num pai que verdadeiramente nos conhece e que tem cuidado de nós. Cada vez mais, os ciclos de ansiedade têm aumentado. Cada vez mais o ciclo de preocupação tem aumentado. A tecnologia nos trouxe inúmeros benefícios. E sem ela nós não estaríamos aqui nesse momento, né? Louvado seja Deus pela internet. E que possamos usar deste meio para levar a mensagem do reino. Que possamos usar este meio para edificar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, a falta de dosagem, a falta de entendimento sobre como manusear este recurso, esse meio, tem acionado cada vez mais quadros severos de ansiedade. A tecnologia, a informação, tem sim sido um grande fator agravante em níveis de ansiedade, de depressão, de comparação.
As mídias sociais nos levam, se nós não tivermos cuidado, nos levam ao conhecimento de tantas coisas. E dentre elas, muitas vezes a gente acaba se comparando, se compara com tantas pessoas. Quantos e quantos têm se perdido no meio desse mar, deste oceano? Quantas pessoas têm afundado em si mesma, né? Por não entender o seu propósito, por não entender o seu chamado, por não entender a sua verdadeira identidade. Através da comparação. Através da comparação. Então, eu quero chamar, né? O meu convite é que venhamos voltar à nossa origem, que venhamos voltar para o nosso interior, entender quem verdadeiramente somos, entender verdadeiramente qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação e como nós podemos contribuir neste mundo digital. As telas têm levado a um aumento enorme do índice de ansiedade, principalmente em crianças e adolescentes. Tanto que hoje já existem clínicas onde jovens e crianças, né, precisam ser internadas para fazer uma desintoxicação de telas. Foi comprovado através de uma pesquisa norte-americana que sim, que as telas hoje é o maior agravante em relação à ansiedade. E que o Brasil está no ranking. O Brasil é o primeiro país que passa mais tempo diante das telas, em torno de 5 horas e meia. Isso é uma quantidade gigantesca de tempo diante das telas. Nós trocamos algumas coisas, né? Então, alguns fatores que vêm agravando os níveis de ansiedade. O Senhor nos deu os 5 sentidos, e os 5 sentidos, eles precisam ser usados como ferramentas para o nosso bem-estar. A gente tem, né, os nossos tatos, os nossos dedos, eles têm tocado muito mais nas telas e nos teclados do que na terra, né? Do que naquilo que é essencial, do que naquilo que é original. Os nossos ouvidos têm estado abertos a tantas coisas. Ouvimos tantas informações ao longo do dia, mas muitas vezes deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de ouvir a sua palavra. Os nossos olhos estão sempre abertos, atentos a tudo que está passando ao nosso derredor. É um turbilhão de informações, mas muitas vezes deixamos de ver o essencial, deixamos de valorizar, de olhar, né, de contemplar a criação, de contemplar a natureza, de contemplar um filho que está crescendo. O nosso olfato, né, quando a gente sai, vai num shopping, vai à cidade, são tantos cheiros, né, tantos marketings olfativos que estão ali para nos envolver. Todo o mercado, ele quer nos envolver e quer nos ganhar utilizando os nossos 5 sentidos. Mas muitas vezes esquecemos, né, do cheiro do outro que está do nosso lado. Esquecemos do cheiro de uma flor, nem sentimos mais o cheiro da terra, né? Quando chove, aqui está chovendo bastante, então vem aquele cheiro gostoso. E o nosso paladar, né? Como que está o nosso paladar? O que que a gente tem colocado para dentro de nós? O que que nós estamos ingerindo? Cada vez mais alimentação fast food, alimentação rápida. Tudo isso são agravantes externos, né? Nós temos várias conexões do externo com o interno. Então, os nossos sentidos, eles nos conectam com o externo e trazem do externo para o nosso interno. O que que nós estamos trazendo para dentro de nós? Esse contexto a qual eu relatei aqui são contextos que vão conduzir qualquer pessoa a níveis de ansiedade. É inevitável se nós não tivermos esse olhar atencioso, né, para aquilo que realmente é essencial, o que eu realmente preciso ouvir. Precisamos ser mais seletivos no nosso ouvir. Ser seletivo naquilo que nós queremos ver, no nosso sentir, naquilo que nós comemos. A alimentação hoje é outro grande agravante para o aumento da incidência de ansiedade. Muita cafeína, alimentos industrializados, uma série de alimentos fast food carregados de tóxicos, agentes tóxicos
inflamatórios. Então, as pessoas estão todas inflamadas e intoxicadas, tanto por informação quanto por alimentação. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 12, ao terceiro dia, o Senhor criou a vegetação, as plantas e as árvores. No terceiro dia da criação. E somente no sexto ele nos criou. O Senhor já havia preparado todas as coisas para que nós viéssemos nos nutrir, nos alimentar, para que fôssemos saudáveis. E a gente esquece tanto desses recursos que o Senhor já nos deu. As plantas, as ervas, os recursos naturais, eles são cientificamente comprovados que são biocompatíveis com o nosso organismo. O que é ser biocompatível? É quando nós ingerimos um chá, um óleo essencial, uma erva, uma planta, ele casa perfeitamente com o nosso organismo e com as nossas células, porque o Senhor criou para nós, para o nosso benefício. Então, mediante tudo isso, o Senhor foi me dando algumas coisas e eu escrevi um livro chamado Vencendo a Ansiedade Sem Remédios. Como que nós podemos utilizar de recursos naturais que o Senhor nos deu, para que então venhamos vencer esses quadros de ansiedade. E que não sejamos dependentes de medicação. Há alguns casos, quando há um estresse crônico, um estresse traumático muito grande, precisa-se sim de uma intervenção um pouco mais forte para aquele período que a pessoa está vivenciando, porque houve uma desconexão neural muito grande devido a um trauma de choque. Mas a nossa ansiedade do dia a dia, ela pode sim ser controlada de forma 100% natural. Então, nesse livro eu coloco algumas práticas, algumas técnicas, que são cientificamente comprovadas, para que a gente consiga diminuir essa tensão, diminuir essa ansiedade. Então, seja através do uso de chás, existem vários fitoterápicos aí que nos auxiliam a diminuir essa ansiedade, diminuir a quantidade de café, trocar aí pelo chazinho, O uso da aromaterapia hoje já é muito conhecido, é um grande suporte para nós, aí os óleos essenciais são um extrato super concentrado das plantas, onde através da inalação, aqui entra a questão do olfato, onde através da inalação, as moléculas químicas dos óleos essenciais, elas se comunicam diretamente com o nosso sistema límbico, que é a placa das nossas emoções, trazendo ali uma regulação dos nossos neurotransmissores. Então, isso de forma totalmente natural, Se você inalar um óleo essencial que é anti-ansiolítico, 3, 4 vezes por dia você já vai sentir uma melhora incrível. Se você diminuir a quantidade de café e de alimentos industrializados, você já vai sentir uma melhora incrível. Outro grande benefício que eu cito é a questão da espiritualidade. As pessoas que são religiosas, mas que verdadeiramente são mais espiritualizadas, que dedicam um tempo do seu dia para uma meditação, para uma oração, para uma conexão com Deus, automaticamente essas pessoas conseguem baixar o cortisol, conseguem modular a sua questão energética, trazendo para um estado de presença, para um estado de consciência. Porque a preocupação, ela é um excesso de futuro que nos rouba do presente. E nós sabemos que a eternidade, ela acontece no presente. Nós só podemos contemplar a glória de Deus, a vontade de Deus, a expressão de tudo que Deus é e que nós somos nele, no momento presente, no agora. Então, esse excesso de preocupação, onde nós projetamos tudo para amanhã eu vou ser feliz, porque amanhã eu vou conquistar, porque amanhã eu vou conseguir, porque amanhã... Então, nós nos desconectamos do presente. Quando nós nos desconectamos do presente, nós saímos da linha da eternidade. Da linha da eternidade. Então, é necessário voltarmos para dentro, para esse estado
do aqui e agora, para esse estado de presença. E a meditação é uma prática que nos ajuda muito, né? A meditação da palavra, a oração, nesse momento em que nós nos colocamos, né, totalmente vulneráveis diante de Deus e nos apresentamos diante dele, apresentamos as nossas súplicas, apresentamos ali as nossas preocupações e já o agradecemos, e isso já, essa ação já gera uma alteração bioquímica nas nossas células, na nossa corrente sanguínea. Nós alteramos imediatamente a qualidade da energia celular que circula pelo nosso corpo. Existe um exame que se chama microscopia do campo escuro e do campo claro. Ele é feito da seguinte forma: é tirado uma gotinha de sangue, como aqueles exames de diabetes, tira-se uma gotinha de sangue, é colocado numa plaquinha e é colocado no microscópio. E foi feita uma pesquisa rápida para entender essa questão da modulação energética através da oração, através das palavras, né? E tirou-se, então, essa gota, foi colocado no microscópio e apareceu como se o sangue tivesse todo embolado, todo coagulado, uma energia densa, condensada, escura e feia, uma coisa sem forma, né? Totalmente embaraçosa. Depois foi, então, introduzida essa pessoa a um tempo de 30 minutos de oração. 30 minutos de oração, ouvindo um louvor instrumental, e a pessoa foi submetida a esse experimento. Foi novamente feito a coleta do sangue, colocado no microscópio, e com apenas 30 minutos, né, já pôde-se perceber uma alteração na condição celular, onde esses glóbulos, então, eles estavam redondinhos, separados, organizados, aquilo era uma visão mais clara e mais nítida. Então, o quanto ações pequenas no nosso dia a dia são capazes de realmente alterar, né, toda a nossa condição emocional, energética e mental. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação dos nossos hábitos de vida. A medicina do estilo de vida hoje também tem sido muito introduzida já por alguns médicos, né, por alguns terapeutas também. Então, a medicina do estilo de vida nada mais é do que como está a tua alimentação, como está a tua qualidade de sono, como está a tua atividade física, o que você tem feito por você, pelo seu corpo. Nós precisamos ter responsabilidade sobre nós, sobre o templo que o Senhor nos deu. Nós somos um templo e a morada do Espírito de Deus. E se nós não cuidarmos deste templo, nós vamos acabar denegrindo a nossa principal casa, a casa de Deus, a morada de Deus. E quando a gente presta atenção nesses pilares e passamos a, de fato, cuidar do nosso templo, a nossa vida espiritual dá um salto. Porque o grande erro que acontece é querer ser altamente espiritual e se empanturrar de fast food. Não combina uma coisa com a outra. Não combina eu não ter a consciência daquilo que eu estou me alimentando. Não combina eu me intoxicar de medicação. Não, isso não combina com o propósito e com a visão de Deus para as nossas vidas. Então, o nosso nível de consciência, ele precisa aumentar. E entendermos que somos um corpo, uma alma e um espírito, um ser trino. E que esses três pilares, eles servem de conexão a Deus, eles servem para a glória e para a manifestação da vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso, que todo o nosso ser seja para a glória de Deus, corpo, alma e espírito. Então, o meu convite, né, nessa manhã é que venhamos olhar para todas essas esferas da nossa vida, que venhamos lançar sobre ele toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, as nossas angústias, que de fato venhamos experimentar o Shabat, né, que é o descanso em Deus. O povo judeu, eles praticam muito o Shabat, né? Eles até hoje
cultuam este hábito, e eu considero uma prática maravilhosa, ainda mais nos dias de hoje, cada vez mais se faz necessário a prática do Shabat. Porém, os judeus têm o entendimento que é aqueles dias ali, né, sexta e sábado, mas o verdadeiro Shabat é descansar em Jesus, porque Jesus é o nosso Shabat. Jesus é o nosso descanso. É quando nós nos colocamos diante dele, entendemos que tudo já está feito. Jesus já consumou todas as coisas. Quando ele estava na cruz, ele mencionou tetelestai. Tetelestai, que quer dizer está consumado. Quando o Senhor Jesus disse tetelestai, ele disse está consumada a tua vitória, está consumado a tua saúde, está consumado as tuas conquistas, está consumado a tua salvação. Tudo está feito, tudo está pronto, descansa. Agora você precisa confiar e descansar, parafraseando, né, esse contexto do tetelestai. Então, Jesus é esse nosso Shabat. É nele que nós precisamos descansar, confiar, desacelerar, entregando os nossos caminhos a ele e tendo a certeza de que, conforme a carta de 1 Pedro, ele está cuidando de nós. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Se alguém tiver alguma pergunta ou queira contribuir. Amém. Nossa, que palavra, viu? Kênia, obrigado Amém. por trazer essa palavra para a gente. Nós aqui, a gente realmente sempre quer trazer essa palavra de Deus aqui na segunda-feira, que é quando a gente inicia a nossa jornada da semana. E hoje você trouxe uma palavra muito especial, né? Amém. E a gente fica muito feliz que você está participando com a gente aqui. E Amém. não vai embora, tá? Venha todos os dias, participe, todos os dias estamos aqui às 6h05, cada dia a gente traz uma coisa nova. Muito Sim. obrigado, tá? Eu tenho só a agradecer, não vou te fazer pergunta, vou te agradecer, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada, Nilton, obrigada pela oportunidade, por abrir as portas aqui deste grupo, né? Agradeço a todos, e é sempre uma alegria, né, Nilton, a gente está compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? E o Senhor tem me dado este alerta aí, em relação ao governo das nossas emoções, ao governo da nossa saúde, né? Nós precisamos assumir também o controle desta área da nossa vida para que nós possamos ser mais produtivos, né? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu não podia, desculpa te interromper, eu não podia deixar de anotar algumas coisas. Primeiramente, sem sombra de dúvida, eu não tenho nem palavras o que falar. A primeira coisa que você falou, sim, que o Espírito Santo que fala agora, falou a pura realidade. Eu sou professor, estou como professor e tenho uma loja de produtos naturais. E o que eu mais vejo foi o que você acabou de falar. É o que eu trabalho, é o que eu venho batendo na tecla, é o que eu venho falando. E o que mais chega para a gente, eu estou tomando remédio tal, os tarjas pretas da vida. Aí eu vou conversando com eles, tal, mostrando os chás, os óleos essenciais, os florais, eu gosto muito. E nesse meio, então, eu fui me envolvendo mais nesse assunto, na ansiedade. Porque, e não é discordando de você, mas eu acho que você falou um número que acha que 50%. Eu acho que esse número, eu acho que ele está além disso aí. Eu acho que ele deve estar batendo na casa de 70% a 80%, porque de cada 3, 4 pessoas, 10 pessoas que entram na loja, conversando comigo, é raridade uma falar assim, não está ansiosa, não tá... E uma coisa muito interessante que você falou, que até eu notei aqui, é o seguinte: eu gosto muito de ouvir e tirar dicas com o Dr. Laí Ribeiro, e eu andei prestando atenção nisso aí também. Nós temos que consumir diariamente, no mínimo de 120 a 130 nutrientes por dia, nutrientes.
coisas que Deus nos deu, ali, nutrientes, para nos fortalecer. E nós não conseguimos colocar para dentro nem 20. Ou seja, cada dia nós estamos colocando menos nutrientes no nosso organismo. Então, assim, eu acho que foi Deus mesmo que colocou você aqui, porque hoje eu acordei e falei assim, hoje eu não vou participar, não, hoje eu vou fazer um docinho que eu tenho que fazer. Aí eu só vim assim, você tem que participar. Aí, quando eu passei pela porta do quarto, eu falei assim, não vou. Do nada, eu falei assim, então hoje eu tenho que ir. Até hoje eu até cheguei mais atrás. Então, foi assim, por Deus mesmo que eu tinha que te ouvir. Se eu fosse falar aqui, eu falaria o dia inteiro também. E eu quero o seu livro, e depois eu vou entrar em contato com você. Eu sou ansioso, assim, na maneira legal para estudar esses assuntos, para estar transportando. Eu não gosto de ficar com isso. Então, tudo que você falou hoje aqui, eu anotei tudo, para chegar ali hoje na loja, chegar na escola, para transmitindo. Porque Deus usou vocês de tal maneira que hoje que eu fiquei, assim, impressionado até agora. Que bênção, José. Parabéns é pouco, tá? Eu não vou falar parabéns, porque parabéns é pouco, pouco, pouco. Tá? E o Alessandro, né, Alessandro, que não deixa eu mentir, a gente sempre tá lá, quando ele chega na loja, entra gente lá, assim, eu prefiro dar a palavra, falar, ensinar, mostrar um chazinho, mostrar uma coisa de que vender algum produto, eu não empurro nada. Então, assim, e eu estou, assim, fazendo um curso de fisioterapia, não, desculpa, terapia ocupacional, então a gente vai sempre envolvendo nesse assunto, porque é isso que o povo está precisando. E a grande maioria do povo está precisando é buscar a palavra do Senhor. Não Que tem mais bênção, nada. né, José? Fico muito feliz em te encontrar aqui, porque a gente sabe que dentro dessa área natural, né, nós temos tantos recursos, assim, e justamente o que o Senhor tem me dado é esse resgate da nossa essência original. Tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu, já está feito, né? E a Bíblia, ela nos orienta em tudo, em todas as áreas, todos os setores da nossa vida. E hoje a humanidade, ela está invertida. O que é invertida? Nós trocamos o bom pelo ruim, o verdadeiro pelo falso, o natural pelo artificial. Então não tem como a humanidade não estar doente, né? Eu sempre falo, eu não peguei essa frase, não me lembro de quem, mas eu sempre falo para as pessoas na loja, na escola, assim, desembrulhe menos e descasque mais. Exato. Sua saúde vai melhorar. A partir do momento que você começar a desembrulhar menos e descascar mais, sua saúde vai melhorar. Hoje nós podemos notar aqui, o momento que eu entrei, um punhado de colega descascando aí, né? Então, parabéns a eles. Olha lá, a Verdade. Alessandra está descascando aí. Então, buscar o que Deus deu é sempre o melhor. Sim. Bom, agora sou eu. Kênia, que prazer conhecer você. Foi muito legal, foi muito bom ouvir você. E falando de um assunto que a gente já enfrenta na pele, né? Já enfrentou, pelo menos eu particularmente, alguns do grupo aqui já sabem disso. É algo que tem gente que fala, né? Se você nunca passou, você vai passar um dia, né? Que é a tal da ansiedade. Eu já sofri muito com isso. E assim, a melhor arma que eu tive foi o conhecimento, foi entender, né? Então, foi trabalhar a mente. Eu não fiz uso de nenhum tipo de medicamento, de nada para fazer o tratamento. Foram 2 anos só para me entender o que eu tinha, só para você ter uma ideia. 2 anos sofrendo, que é uma dor que se sente. E foram 2 anos só para entender o que era. Depois que eu entendi o que era, né? Aí eu precisei entender o porquê que eu estava tendo isso, né? O que causou isso? Por que eu estou sentindo? O que causou isso? Qual foi a origem, né? Depois que eu descobri, no meu caso, porque cada caso é um caso, depois que eu descobri, falei, agora que eu sei a causa, agora eu vou enfrentar ela. Eu vou atacar a causa, né? E aí é uma outra guerra que você enfrenta, né, mentalmente, na sua cabeça, no seu dia a dia, porque é todo dia, é toda hora, todo momento. E aí hoje, depois desse período de luta,
Eu me sinto extremamente bem, eu me sinto muito tranquilo, me sinto Glória a à Deus. vontade de falar isso, né? Porque é como se fosse algo que volta, né? Ele fica ali dentro, né? E aí, quando Uhum. você pensa naquela situação, é uma lembrança, né? O teu cérebro lembra, Dispara um gatilho, né, é um André? gatilho, exatamente, e aí parece que volta tudo, né? Uhum. Mas eu lido muito bem com isso hoje, e eu não sofro mais isso, né? Uhum. Mas um ponto, um detalhe que você disse me fez lembrar um estudo antigo, um estudo, eu falo antigo porque eu sou da TI, né? TI, 5 anos atrás já é antigo. Mas é um estudo de um japonês, eu até dei uma pesquisadinha rápida aqui para lembrar o nome dele. É Masaru, Dr. Masaru, cadê? Emoto. Masaru Emoto. Aham. Você De acha que experimento da você água. ele Sim. fez um estudo da água baseado no Uhum. som, Isso. interessantíssimo, né? E aí você fez essa associação com a oração Uhum. e o efeito dela nas células do nosso corpo, né? É o Uhum. mesmo, porque o nosso corpo 70% é É água, né? água. Você Isso. imagina o efeito disso. Você Uhum. fazendo uma oração, o efeito que ele causa no seu corpo, né? E a gente está falando do físico, né? Fora o mental, fora o Exato. espiritual, né? Você imagina Os benefícios, né, os André? benefícios, exatamente, Uhum. né? E aí você falou da célula sanguínea, que é algo que eu não tinha visto, não sabia, mas me lembrou exatamente do Sim. Massaro, que ninguém mais fala dele, né? Já, acho que ele Uhum. já faleceu, né? Em 2014 ele foi embora. E Esse experimento bem lembrado, André, é muito, muito lindo esse experimento da água, né? Que as palavras, a água que recebia palavras tipo ódio, maldição, coisas ruins, a água depois de congelada, ela ficou sem forma, né? isso, os cristais, né, da Os água. cristais da água. E a água que recebia palavras, então, de amor, né? Uma melodia bonita, ela formava tipo uma estrela, assim, né? É maravilhoso isso tudo. E você vê que tudo se conecta, né? De alguma forma, as coisas se conectam. E tudo Sim, termina lá em cima, né? tudo. Porque nós somos, na verdade, 99,999%. Depois dessa vírgula, coloca mais 13,9, né? Nós somos energia. É, Essa energia nada mais é que espírito. Antes da fundação do mundo, que daí acho que isso já seria um outro tema, né? Que a gente poderia entrar aí. Nós somos espírito e somos esse canal de energia. Então, se toda doença ela é proveniente de desequilíbrios energéticos, seja mental, emocional ou físico. Oi, Kênia. Oi, tudo Alessandra bom, aqui, ó. Lê? Gratidão aí Giz. pela a Lei Giza. Então, a gratidão pelo seu transbordo. Eu me conecto 100% com tudo que você falou aí. Todas as bandeiras que você levantou, na verdade, muitas delas são umas das principais. Você até finalizou falando do Tetelestai, né? E eu para mim, acho que são as palavras mais importantes e mais fortes que tem na palavra inteira. Uhum. Que inclusive, se tiver esse entendimento, já começa a resolver as principais causas de ansiedade, né? Verdade. Porque se você entende a dimensão disso, que realmente tudo já está resolvido, que nada mais precisa ser acrescentado, e qualquer lacuna que você vê, não é porque ele deixou de fazer, é só porque você ainda não acessou, acaba com todo esse é, tumulto, né? Toda essa avalanche de ansiedade, de preocupação, daquilo que você citou lá. Eu anotei uma frase que você falou, né? Desse excesso de futuro. Gostei dessa definição que você deu aí para ansiedade. É. Então, você ficar puxando essa carga e viver no presente, né? Você também citou algo que eu achei muito bonito, né? A eternidade está no presente. Então, é, eu acho que quando eu acordo e restarto a minha mente, eu sempre ponho
esses drives aí para rodar, da importância do presente, da consciência do presente, de que tudo está resolvido, sabe? E é só, eu fico me despertando, cara, qual que é o meu desafio hoje para acessar mais, acessar aquilo que já está para mim, né? Então, Amém. eu vejo que é no meu relacionamento com o pai, no mergulho em mim mesmo para autodescoberta, no relacionamento com as pessoas, cada pessoa carrega aquilo que está faltando. Então, assim, nas conexões, nas mesas, nesse movimento, eu não estou buscando assim, tá faltando algo na minha vida. Cara, eu só tenho que encontrar, tá? Já está pronto. Então, Verdade. conectei muito com essa mensagem. Outra coisa que você falou já no início, que eu também, que eu também acredito muito, né, e vivo, é a questão da farmácia biológica, né, Uhum. que eu foco muito nela. E porque, às vezes, dentro da rotina, nas empresas, dentro da medicina, né, alopática, cara, o que tem gente querendo te condenar a ficar usando remédio controlado, a ficar escravo, né, da farmácia química. Eu falei, meu Uhum. amigo, aqui eu vim dessa mesma terra, minha farmácia biológica está conectada com a natureza, então, cara, Amém. não vou deixar isso aí, né, ser derrotado por causa de uma indústria, por causa de uma mentalidade que só quer escapar por conta de uma questão puramente econômica, mercadológica. Não vou. E tem Exato. sempre funcionado. Quando você dá uma chance para o seu corpo responder, ele agradece, cara, de uma forma sobrenatural. É verdade. Obrigado, Li. Esteja sempre aí com a gente no G365. É muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Realmente a indústria farmacêutica, né, tem alguns estudos espirituais acerca da indústria farmacêutica, né? Há demônios que trabalham somente nessa área, né? Na ação da indústria farmacêutica. E a intenção dessa indústria é nos manter refém, né? Totalmente chapados, viciados, drogados, literalmente, e nos manter refém. Quanto mais refém nós somos disso, mais longe nós estamos do nosso plano original, do propósito original. Então, essa desconexão, né, do homem com a natureza, essa desconexão do homem com a essência original, essa desconexão do homem com a sua farmácia biológica, é o que faz com que cada vez mais as pessoas ficam doentes, e o número de câncer tem aumentado também absurdamente, devido toda essa indústria farmacêutica, alimentícia, porque uma sustenta a outra, né? Uma dá o veneno e a outra tenta dar o antídoto, né? A indústria alimentícia dá o veneno e a indústria farmacêutica vem com, entre aspas, a solução, né? Então, é uma máquina de morte. Só fechar aqui uma outra coisa que eu achei importante que você citou, até para quem é pai, quando você falou de desintoxicação de telas. Porque, assim, me chamou a atenção, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou tirar meus filhos da tela agora. Mas o tempo que ele ficou já gerou uma consequência. Já. Né? Não é só eu desligar, né? Dar um shutdown na tela, agora já está resolvido. Ficou consequência do tempo que ele ficou até hoje. Então, olha só, vai gerar um trabalho extra para desintoxicar. Então, quanto é importante antecipar e prevenir agora e não ficar só pensando assim, uma hora eu desligo, uma hora e está tudo resolvido. Não, já está gerando consequência. Então, vai ter um trabalho a mais. Tem que agir rápido, sabe, Ale? Tem que agir rápido. Quem tem crianças tem que agir rápido. Eu tenho uma menina de 7 anos, fazem 5 meses que eu tirei totalmente as telas dela, né? Ela estava desenvolvendo crises de ansiedade e entrei com o uso de óleos essenciais e removi as telas e ela mesma relatou. Ela disse, nossa, mamãe, como eu estava irritada, como eu andava chata, sabe? As coisas tinham que ser do meu jeito. Ela mesma tomou a consciência, né? E ela passou, então, a brincar de boneca, criar brincadeiras pintadas, voltar àquilo que é a nossa essência, vamos ser criativos, né? Então, a criança precisa desse espaço para voltar à criatividade. Então, é um grande alerta, assim, sabe? Quem tem filhos aqui na sala, o quanto antes, gente, nós precisamos nos atentar para isso, senão os nossos filhos vão crescer cada vez mais ansiosos, né? Isso vai gerando, é o efeito cascata, né? Depois vem uma série de outros problemas de saúde.
Ó, bom dia. Bom dia, Pedro. Tudo bem, Kenny? Tudo Prazer te ver bem. aqui. Prazer. Bom que a gente teve 2 ótimos exemplos, né? Um é só, como é que fala, natural. André curou sozinho e eu tô aqui com minhas remedaiadas. Que bom. Vamos lá. Mas no meu caso, eu comecei tem que acho que uns 2 meses ou 3, até 3 para 4, na verdade. E eu estava muito ansioso. O motivo da minha ansiedade mais provavelmente vai ser fluxo de caixa, essas coisas todas. Eu trabalho com construção. E acabou que nessa minha revisita ao psiquiatra, né, assim, 2 das áreas que eu acredito, né, apesar de eu não ter feito o exame neurológico para diagnosticar de fato um TDAH, e também descobri espectro autista. Uhum. E aí, assim, eu não sei se para essas coisas, se isso daí resolveria, como que resolveria. Hoje eu tinha uma compulsão alimentar muito grande à noite, no sentido de eu segurava bem durante o dia, mas de noite eu ia lá e comia o mundo, sabe? Para dormir, e enquanto meu estômago não coubesse mais comida... Você também quer falar, minha pintinha? Você já vai falar. Então, basicamente, era isso. Eu tinha essa ansiedade e essa parte, provavelmente, né, comendo emoção. Aí, hoje, o que acontece? Hoje eu tomo BUP para controlar a compulsividade. Estou tomando Pristic para ansiedade. E agora, assim, com essa parte do TDAH e tudo, porque no início ele até falava, Pedro, provavelmente você vai precisar, mas deixa eu primeiro segurar as pontas nessa ansiedade sua, que ela está muito forte. E aí que ele entrou realmente com uma medicação. E aí depois entrou agora com o Venvance, que também ajudaria essa parte até de sociabilizar. Porque eu, quando pequeno, eu não gostava de me socializar e tudo. Se tivesse a opção de ficar sozinho, eu ficava. Então, mas por isso que está entrando. E aí, no caso, assim, quando você fala de cafeína, é lógico que algumas ervas, né, alguns chás, eles têm cafeína, mas em doses menores que o café. Você fala de alguma quantidade, miligramas, né, por dia, ou é tipo assim, ó, é 0 cafeína praticamente? O que você quer dizer em relação a essas coisas, né, de um modo geral? Sim. Pedro, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, tá, por tu abrir e expor aqui para nós, né, esse quadro que tu está vivenciando. Como eu relatei lá no início, né, existem quadros, sim, que precisa de uma intervenção e a medicina está aí também para nos ajudar em alguns casos, né? E quanto ao espectro autista, TDAH, tem que entender esses níveis, né? Jamais, assim, a gente pode estar removendo uma medicação que está sendo administrada, mas sim trabalhar de forma integrativa, né? Onde você vai tomando a consciência e você vai associando novos hábitos na sua vida, né? Você vai integrando tratamentos naturais, vai fazendo uma modificação ali na tua rotina, nos teus hábitos, para daí começar a fazer o desmame da medicação, né? Quanto à questão da cafeína, dependendo dos níveis, tá, Pedro? Principalmente, assim, quem tem hiperatividade, né? O ideal é fazer um corte da cafeína, tá? Dependendo dos níveis, se tiver muito alterado. Quanto a chás que tem cafeína, obviamente que dentro de um tratamento naturopático, você não vai estar fazendo a ingestão de chás que tenham cafeína, né? Então, a gente, depois até o José pode te auxiliar, né, através dos produtos que ele tem lá na loja dele, com os fitoterápicos, né, a valeriana, a camomila, e dentre tantos outros fitoterápicos que poderiam estar te ajudando e tu ir fazendo essa substituição. Ao invés de tu consumir aí 3, 4 xícaras de café por dia, toma uma só pela manhã, então. E no decorrer do dia, você começa a fazer ingestão de chás. Utiliza os óleos essenciais, que eles vão te ajudar muito. Então, hoje, para o autismo, tem vários estudos acerca dos óleos essenciais. 2 deles aqui que eu poderia te deixar, né, para tu poder usar. A copaíba, o óleo essencial de copaíba hoje,
porque o autismo já foi considerado uma neuroinflamação, ou né, uma inflamação neurológica. Então, a copaíba, ela trabalha atuando na questão da inflamação neurológica. Então, o óleo essencial de copaíba é excelente para diminuir os níveis de ansiedade, o TDAH. O óleo essencial de bergamota é maravilhoso porque ele é rico num composto chamado limoneno. O limoneno, ele vai atuar também no neurotransmissor GABA, que é esse neurotransmissor que traz essa sensação de tranquilidade, de equilíbrio. Então, ele ajuda muito na questão do TDAH. Então, se tu iniciar, assim, coisas pequenas, né, Pedro? Veja bem, introduzindo esses 2 óleos essenciais na tua rotina. Depois tu pode me chamar que eu te explico certinho como que tu usa, tá? Introduzindo os fitoterápicos, mudando a tua rotina, né? A tua alimentação, a qualidade do teu sono é importante investigar, né? O teu tempo aí de meditação, de oração, é importante também tu tá tendo essa prática e diminuir essa cafeína. E, óbvio, a questão alimentar também, né? Conforme a gente falou. Procure ter uma alimentação mais balanceada e mais natural possível. Quanto mais natural for a tua alimentação, melhor vai ser o resultado, o teu resultado emocional, e mais rápido tu vai conseguir fazer o desmame da medicação. Então, são esses pilares aí, né, que são importantes estar observando. Em relação à parte, né, assim, eu estava sem fazer exercício, tinha muita coisa que eu não estava fazendo, que hoje, né, hoje eu já estou, até fico enchendo o saco agora todo mundo para fazer também. A alimentação realmente é igual a isso mesmo que você falou. Mudei também, assim, eu estava pesando 104, hoje eu estou com 87. Então, essa parte resolveu. Uhum. Qual foi a outra parte? O teu sono, qualidade do teu sono. Meu sono. Eu já tinha feito antes uma polissonografia, muito tempo atrás, e eu tinha bastante apneia. Hoje eu estou até aqui com o meu, né, fico com um relógio agora, durmo com ele, para ir monitorando mesmo o meu sono, olhando se eu estou tendo, como é que está o sono REM, como é que está indo. Então, aí também tá monitorando isso, sabe? Mas aí eu não sei se, igual o André falou, o André, ele descobriu o problema e resolveu o problema. Meu problema eu ainda não resolvi. Né? O que acontece? É como o André falou, né, Pedro? O André, ele fez uma jornada de autoconhecimento. Então, ele descobriu a raiz, que isso é super importante, o que estava deixando ele ansioso. É importante você identificar também esse gatilho, Pedro. O que está te deixando ansioso? É questão financeira? É relacionamento? É a empresa? É o trabalho? Qual dos setores da sua vida que dispara esse gatilho de ansiedade? Porque a ansiedade, ela é disparada de uma forma automática, às vezes até pelo pensamento. Passou aquele pensamento, aquela preocupação já veio, ligou aquele alerta, já acelera o coração e aquela ansiedade, aquele quadro vai só aumentando. Então, é importante você fazer esse caminho de investigação e de autoconhecimento. O que está me gerando essas crises de ansiedade? Onde está o gatilho? Isso é uma coisa. Outra questão que eu acho super importante é você verificar a questão nutricional, né? Vitaminas, B12, vitamina D. Como é que está essa questão toda aí de vitaminas no teu organismo? Você está suplementando corretamente? Né? Então, porque se há uma carência neuronutricional, obviamente que os casos de ansiedade e depressão vão ser agravados. Por quê? Porque a gente não está dando o subsídio necessário para o nosso organismo. Então, tu já corrigiu a questão da atividade física, você já corrigiu a alimentação. Opa, então vamos aqui, dentro desse pilar corpo, templo, como é que está a minha questão nutricional? Será que eu estou absorvendo os nutrientes? Eu tenho que fazer uma reposição? Então, vê como é que está a tua vitamina B12, que é super importante para o cérebro. Vê como é que está a tua vitamina D. Faz uma investigação nisso, sabe? Se for preciso, suplemento. Além de fazer essa investigação de autoconhecimento, de entender a raiz da tua ansiedade, qual é o gatilho que dispara. Essa parte aí também eu tô agindo. Eu tô com um urologista
Hoje eu acho que minha vitamina D deve estar em 70, que tem pessoal que, né, que fala no exame até 30, mas hoje, né, parece que na medicina já fala que é bom estar em 50, 60, 70. Então, essa parte eu também estou olhando. Eu estou meio que atacando esse negócio de tudo quanto é lado, sabe? Para justamente Tá certo? tirar. Aí você vai começar a olhar testosterona, olha isso, olha aquilo. Aí você vai Perfeito, perfeito. olhando isso daí tudo. Mas é isso que você falou. Então, acho, não sei se o caminho é esse mesmo, É esse o mas caminho. mas é buscar tirar logo, né, esses medicamentos, até porque eles são só para poder passar por essa fase, né, que a gente está um Exato, Pedro. pouquinho É o mal. suporte hoje que tu tá tendo para tu passar essa fase, né? Você tá trilhando um caminho, né, de cuidado, tá buscando aí todas as áreas. Importante, volta aqui para a questão da Bíblia, né? Dessa espiritualidade, dessa confiança. Lance sobre ele toda a tua preocupação. Lance sobre ele toda a tua ansiedade. Traga sempre esse versículo à tua memória, sabendo que ele está cuidando de ti, que ele está cuidando de todas as coisas e que a palavra também nos diz que, estando nós preocupados, nós vamos acrescentar algum dia na nossa vida? Não. Não adianta. A preocupação não nos leva a nada, né? A não ser a um estado que nos afasta do momento presente e nos desconecta totalmente. Então, traz sempre à tua memória esses versículos que nós citamos aqui, sabe, Pedro? E tenha certeza de que Deus está cuidando da tua vida e que está tudo sob controle. Tá bem. Essa parte daí é a que eu tenho que fazer. Igual o pessoal